Olá pessoal, vamos lá então para o teste da razão. Esse aqui é um teste bem legal. Vamos dar uma olhada aqui, né? Se nós tivermos uma série aqui, né, um somatório de UK, considerando sempre termos positivos, para a gente fazer o teste da razão, o que a gente precisa é basicamente aplicar esse limite, né, na seguinte equação. A gente vai pegar o termo UK e tudo que for K, a gente vai trocar por K mais 1. A princípio, tá? Quando a gente olha a primeira vez, fica um pouco confuso, mas basicamente o que isso aqui significa, né, é um termo na frente do termo que está de baixo, tá? Como a gente está fazendo sempre, né, a coisa tender a mais infinito, a gente está analisando lá o comportamento final, né, ou seja, um termo da frente com um termo de trás, um termo da frente com um termo de trás. É isso que a gente está fazendo na prática, né, quando a gente utiliza esse UK mais 1. A gente está olhando um termo na frente. Vocês vão ver que daqui para frente, no teste da razão para convergência absoluta, é muito comum a gente ter essa anotação aqui, certo? Então olha só, tirando essa divisão aqui, tirando esse limite, a gente simplesmente interpreta o resultado de ρ. Se ρ for menor do que 1, incluindo o ρ igual a 0, o que a gente vai dizer? Que a série é convergente. Se ρ for maior do que 1, ela diverge. Se o ρ for exatamente 1, o teste é inconclusivo. Imagina que essa daqui é bastante simples, né, de a gente conseguir entender por quê, né? Imagina que o nosso ρ deu 1. Significa que basicamente as duas coisas estão andando na mesma velocidade para mais infinito. Ou seja, é muito provável que a gente tenha uma série com um comportamento homogêneo, né, que se repita sempre. Então fica difícil de a gente dizer se essa série converge ou se essa série diverge, ok? Então esse teste é muito bom quando o ρ é menor do que 1 ou quando o ρ é maior do que 1. Exatamente no 1, como a gente está falando de uma razão, acaba ficando um pouco ruim, né? E o teste acaba sendo inconclusivo. Então olha só, como que a gente vai fazer isso daqui? A gente vai utilizar aqui, para fazer o nosso teste da razão, uma série 1 sobre K fatorial. É a primeira vez, né, nesse curso que o fatorial acontece. O que a gente vai ter que fazer, gente? O nosso UK é igual a 1 sobre K fatorial. Quem que vai ser o nosso UK mais 1, gente? O K mais 1, a gente faz o seguinte, sempre que a gente tiver K, a gente vai trocar por K mais 1. Então a gente tem um K aqui, a gente vai trocar por K mais 1. Fiquem acostumados a fazer esse procedimento, porque isso é muito comum nos exercícios, nas séries de potências, na frente a gente vai utilizar muito esse tipo de troca, ok? Então tá, olha só, vamos lá calcular o nosso ρ. O nosso ρ é igual ao limite de K, tendendo a mais infinito, de UK mais 1 sobre UK. Como é que vai ficar isso? Então, a gente vai calcular limite de K, tendendo a mais infinito, de UK mais 1 sobre UK. Quem que é o nosso UK mais 1? Nosso UK mais 1 é 1 sobre K mais 1 fatorial. Tudo isso dividido por 1 sobre K fatorial. Como é que vai ficar isso? Já que a gente tem essa fração de 4 andares, né? Lembra como é que a gente procede? Limite de K tendendo a mais infinito de 1 sobre K mais 1 fatorial. E agora a gente, né, conserva a primeira, multiplica pela segunda invertida. E agora, gente, como é que a gente faz? Tem que lembrar também de fatoriais, né? Então, olha só, como é que a gente abre um fatorial, né? Se a gente tem um fatorial, por exemplo, K, como é que a gente abre? A gente abre em K vezes K menos 1 vezes K menos 2 e por aí vai. Então, se a gente quiser abrir esse K mais 1, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer igual a K mais 1 que multiplica K que multiplica K menos 1 e por aí vai. A gente vai utilizar, né, a mesma coisa que a gente fazia lá na parte de combinatória no vestibular, só que aqui. Como é que vai ficar então? A gente vai fazer o limite de K tendendo a mais infinito do que? Em cima a gente vai ficar com K fatorial e embaixo a gente vai abrir esse K mais 1 até chegar no K fatorial. Lembra que a gente sempre pode trancar, né? Então olha só, abriu o K mais 1 fatorial, qual que é o próximo termo? K, e agora já chegamos lá em cima, né? Igual. Então a gente pode cortar. Simplesmente a gente corta esses dois caras e aí o que vai restar? A gente vai ficar com o limite de K tendendo a mais infinito
de 1 sobre k mais 1. E 1 sobre k mais 1, quando a gente está falando, né, de k tendendo a mais infinito, quando k vai para mais infinito, k mais 1 vai para mais infinito. 1 sobre infinito vai para 0, certo? A gente vai para 0. Então, gente, o que a gente acabou de encontrar, né? A gente encontrou aqui o nosso limite de uk mais 1 sobre o k sendo igual a 0. Vamos olhar lá na nossa tabela o que isso significa? O que isso significa? Quando ρ é menor do que 1, incluindo ρ igual a 0, que é muito importante, tá? A nossa série vai ser convergente. Então, 1 sobre k fatorial, com toda certeza, converge. Não confunde, pelo amor de Deus, né, com 1 sobre k, que é a série harmônica. Esse aqui é 1 sobre k fatorial, tá? 1 sobre k é a série harmônica divergente. 1 sobre k fatorial é uma série comum e é convergente. Ok, gente? Então tá, muito obrigado. Aqui está o teste da razão. Então lembrem sempre, né, dessa tabelinha aqui, ok? Um abraço e até logo.